Olá, retornamos. Agora procurando delimitar o que talvez seja uma espécie de núcleo conceitual fundamental, né, mínimo, né, do que viria a ser propriamente o liberalismo. É claro que aqui a gente sempre esbarra da perspectiva, né, como que se entende, né, a compreensão desse fenômeno histórico, né? Mas, vamos lá. Então, há um primeiro elemento que me parece recorrente quando a gente pensa nas diversas experiências de organização social, política, econômica, liberal, que diz respeito à ideia de afirmação da liberdade individual. Ou seja, você não tem liberalismo se você não tiver a afirmação da individualidade e da liberdade. Então, nesse sentido, o pensamento liberal ele vai se destacar sempre por esta afirmação de que a pessoa é uma realidade autônoma, é um ser capaz de estabelecer a sua própria existência a partir dos seus próprios recursos. Então, a própria ideia, né, de indivíduo, que vem de indiviso, indivisível, ou seja, evoca a ideia de completude. Então, o liberalismo sempre ele carrega no seu bojo uma perspectiva de afirmação do ser humano como um ser autônomo, completo em si mesmo, capaz de estabelecer a sua vida, os seus valores, os seus princípios, as decisões coletivas, a sua vida produtiva, etc. Então, a ideia da individualidade. Segunda ideia atrelada a essa, a ideia da liberdade como uma realidade individual também, né? Então, ou seja, o ser humano entendido como um ser capaz de escolher, que não precisa, digamos, de instâncias que o ultrapassem em termos de relações de poder, de referências existenciais, morais, religiosas, etc., que determinem, digamos assim, a sua existência. Ele tem plena capacidade de escolha, de deliberação a respeito da sua própria existência. Então, me parece que esse é um primeiro elemento bastante recorrente quando se pensa na ideia de liberalismo. Um segundo elemento que aparece de forma também recorrente é entender o liberalismo como uma espécie de restrição, limitação, cerceamento da intervenção do Estado na vida, né? E aí, nesse aspecto, passa a se entender que a vida coletiva, a vida individual, ela tem que ser pautada a partir de princípios estabelecidos na dinâmica do mercado. Então, a vida produtiva é orientada pelo mercado, pela disputa econômica, na qual os atores econômicos, em tese, estabeleceriam uma interação num ambiente de livre concorrência, e a mesma coisa em termos políticos, ou seja, a ideia da liberdade de organização partidária, de organização política, de expressão de convicções políticas, de organização, enfim, né, de expressão de demandas da sociedade. Então, nesse aspecto, a ideia, né, que a sociedade ela se estruturaria melhor na medida em que não houvesse intervenção do Estado, em termos regulatórios, em termos de princípios, em termos, enfim, que eliminem esta dinâmica própria da vida. Então, me parece que esses são dois elementos que são recorrentes quando a gente procura compreender a realidade do liberalismo. A gente já volta já com mais dois elementos, só para não deixar o filme pesado. Até já.